Não sei se vocês já pararam para pensar que a forma como o corpo humano funciona, de dentro para fora, ela tem muita semelhança com o funcionamento das aplicações. Já pararam para pensar por esse lado? O sistema nervoso humano, ele é igual uma rede de computadores, né? E uma rede extremamente complexa, né? Ele é basicamente uma rede de interligações do organismo e a função dele é intermediar toda a comunicação do corpo humano. Então, o sistema nervoso humano, né, ele é igual a uma rede de computadores, como eu falei, uma rede extremamente complexa. E ele é dividido em sistema central e periférico. O central, como o nome diz, é basicamente o centro de processamento de informações, né, que são feitas pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o periférico é composto por nervos, né, os nervos motores, os nervos sensitivos, que são responsáveis por intermediar essas comunicações do sistema central com o restante do corpo. E tem várias outras ramificações e terminologias que fariam muito mais sentido em uma aula de anatomia, mas não em uma reunião de tecnologia, né? Mas da mesma forma que se alguém, por exemplo, sentir um formigamento no braço esquerdo, isso pode ser uma indicação do seu sistema nervoso que você está sofrendo um ataque cardíaco, a Epidynamics ela funciona como o sistema nervoso central das aplicações para poder detectar os problemas antes que os usuários percebam. As aplicações, né, como a gente bem sabe, são o sangue, né, são a força vital dos negócios e são bem difíceis de proteger. Pelo ambiente que elas estão, pelo dinamismo, né, do cenário atual e N outros fatores que a gente está até cansado já de falar e de saber. Então a proposta aqui da Epidynamics é de ser uma plataforma de observability, né? Esse é o conceito que a gente tem utilizado hoje em dia. E é uma solução em nuvem baseada em agentes, líder também de mercado no segmento de Application Performance Monitoring, pela Gartner inclusive, que dá uma visão unificada de todo o ecossistema de aplicações, incluindo nuvem pública ou privada. Então a gente pode resumir que o escopo de atuação do Epidynamics é basicamente de camada 7 até camada 4, né? A solução ela dá visibilidade de todo o fluxo de processamento de dados para uma requisição, que é comumente uma solicitação de um usuário. Então, por exemplo, em um portal de conteúdo, sei lá, como o site da Globo, uma requisição pode ser para conteúdo de esporte, pode ser para conteúdo de negócios, para as notícias, né? Então, aproveitando essa mesma visibilidade, a Cisco anunciou recentemente, se eu não me engano foi agora em fevereiro, né? Uma aplicação integrada à Epidynamics chamada Cisco Secure Application. O Cisco Secure Application, então, ele entra dentro desse conceito de RASP, ou RASP, não sei nem como falar essa palavra aí, que é o Runtime Application Self-Protection, né? Se eu não me engano. Me corrijam aí se eu estiver errado. Mas o intuito aqui é ajudar no alinhamento entre os departamentos de TI e os departamentos de DevOps, por exemplo, através da proteção das aplicações de dentro para fora. E também da entrega, né, de uma melhor experiência para o usuário final. Esse é um dos principais objetivos. Então, por que de dentro para fora? Da mesma forma que eu fiz a analogia no começo da apresentação, né, que na medicina algumas doenças são assintomáticas e elas só podem ser identificadas através de exames laboratoriais, como o exame de sangue, por exemplo, alguns problemas nas aplicações também dependem dessa análise interna, né? Então, aqui a gente tem um mapeamento de como funciona essa aplicação, qual a visibilidade que ela dá dentro do escopo já pré-definido pela Epidynamics e o resultado, né, de informações acionáveis e uma maior colaboração entre os times de desenvolvimento de aplicações, né, o time de segurança. Então, essa galera também precisa se comunicar. Então, como é que ela faz isso, né? O que ela entrega de diferente? Bom, ela vai utilizar a engine, né, a inteligência que a Epidynamics já possui, de toda a visibilidade que vocês conhecem lá, né, dos nodes, dos tiers, do business transactions, né, tudo isso a gente vai utilizar e monitorar com uma ótica de segurança. Então é uma solução que ela foi desenhada para simplificar o gerenciamento de vulnerabilidade e a proteção e também detecção de ataque. Então a estratégia de Application First Security é basicamente isso, né? Esquece uma postura de segurança de forma reativa. Segurança tem que ser proativa. E a gente pode fazer isso justamente através desse tipo de monitoramento e inteligência acionável. Então ele funciona de uma forma diferente de soluções baseadas em perímetro, né?
Se a gente for pensar e voltar na mesma analogia lá do corpo humano, o cérebro está protegido por um perímetro, né? Que é o crânio. Então, essa é uma solução importante, né? A gente precisa do osso ali para poder proteger o que está rodando ali dentro, né? Não vai deixar de ser. Mas é uma solução que ela funciona de forma diferente, né? Então, essas soluções baseadas em perímetro, que dependem muitas vezes de um redirecionamento de tráfego para poder observar o comportamento do payload. Então, aqui a gente está falando de uma inclusão mais orgânica dentro do tempo de execução das aplicações, ou seja, visibilidade na linha de código, né? Por linha de código, independente de onde a aplicação esteja rodando ou do tipo de tráfego que ela tem. Então, falando aqui especificamente na questão de gerenciamento de vulnerabilidades, né? O que difere o Cisco Secure Application de características similares de soluções de mercado ou das integrações que a gente já possui? Primeiro e mais óbvio, né? O segmento de atuação. E, tradicionalmente, o scan de vulnerabilidades ele acontece antes da aplicação ser lançada no ambiente de produção. E depois ele é revisto com alguma cadência mensal ou trimestral. Mas a partir do momento que uma aplicação é lançada, no mesmo dia você vai abrir um site de notícia e vai ver um anúncio de um novo exploit, de novas brechas de segurança. Então, fazendo outra analogia, é como se, por exemplo, você compra um carro zero e tira ele da loja. O que acontece? Da mesma forma que acontece uma desvalorização automática, né? Quando você tira o carro lá da loja, a aplicação ela também perde um valor de segurança fundamental quando ela sai do ambiente de desenvolvimento para um ambiente de produção. Porque a partir daquele momento a gente deixa uma lacuna enorme, né, para verificar novamente eventuais vulnerabilidades, para fazer esse reassessment da aplicação. Então o Secure Application ele tem essa proposta de verificação contínua. Entenderam agora por que ele faz parte da estratégia de Zero Trust? Verificação contínua. Então essa é uma palavra-chave. É feita uma correlação dos dados de aplicação com vulnerabilidades, verificando a postura das aplicações de forma contínua. Tá? Então, assim como a gente faz, por exemplo, pelo que o Rogério falou, né, do Duo, como a gente faz segurança com os usuários através do Duo, através também da higiene do dispositivo, né, verificando se o sistema operacional está atualizado, se tem, sei lá, por exemplo, Java na última versão, esse tipo de coisa, aqui a gente vai usar basicamente o mesmo conceito, né, de verificação contínua. Então, isso para poder priorizar e executar as remediações necessárias. Então, vocês estão vendo aqui no slide, né, CVE Data. Não são apenas dados de CVE. Os CVEs são bastante importantes para a gente identificar a vulnerabilidade, mas o ponto aqui, galera, é a correlação. É saber qual que é o tier afetado, é saber qual que é a biblioteca afetada. Então a gente está falando no segmento de atuação da aplicação. Fazer um ranking inteligente, né, para que a gente possa priorizar e de repente fazer um gerenciamento automático, né, mais automatizado ou até mesmo orquestrado, porque está no roadmap da Cisco, integrar o AppDynamics com SecureX. Então, justamente devido ao funcionamento da solução pela base de API, essa integração vai ser facilitada e vai trazer muitos benefícios para a gente. E outro benefício, outro exemplo, né, é a capacidade da solução de detectar a execução, na verdade, de exploits, né? Como a gente está falando de visibilidade do ponto de vista do código, isso significa que a gente está observando o comportamento da aplicação a todo momento. Então, qualquer desvio, qualquer anomalia de execução de uma aplicação que normalmente tem os seus fluxos de negócios já pré-determinados, né, é possível identificar padrões incomuns e levantar, então, alguns alertas. Não sei se deu tempo aí de ver alguma coisa, mas alguém aí lembra de algum exemplo recente na indústria de hackers explorando por meses alguma aplicação aí, né, SolarWinds, inserindo código sem eles serem detectados, né? Vocês lembram disso? Então, não querendo dizer que essa solução ela teria evitado, né, esse tipo de ataque, que foi extremamente sofisticado, mas é algo que o Secure Application ele poderia ter observado justamente pelos conceitos que eu expliquei para vocês, tá? Aqui, para finalizar então, galera, cumprindo aí o tempo pré-determinado, um exemplo de segurança adicionada a um fluxo de trabalho que é familiar para as equipes de desenvolvimento, né?
Como é que a gente entrega, então, resumindo toda a história, visibilidade, insight e ações? O AppDynamics ele vai receber as informações de vulnerabilidade de uma determinada aplicação ou algum ataque que foi detectado pelo próprio comportamento dessa aplicação, isso feito em conjunto com o Secure Application, né? Eles vão relatar e avaliar esse risco dessa vulnerabilidade, qual que é o impacto, qual que é a urgência, qual a prioridade que eu devo dar para esse sinal, né, que a solução está me levantando. Tudo isso em tempo real e utilizando a inteligência de ameaça da Cisco. Falando também aqui um pouco sobre Talos, né? Todo mundo acho que já cansou de ouvir, mas segue também os mesmos conceitos. E as ações, a gente pode correlacionar isso e criar um incidente em soluções terceiras, como o ServiceNow, ao mesmo tempo criar automaticamente um espaço no Backteams, convidar os envolvidos e executar, né, toda a comunicação que for necessária. E uma coisa também importante, né, fechar esse ciclo de comunicação, esse ciclo de feedback, mostrar as melhorias que foram executadas de forma proativa e automáticas, né, e arquivar o espaço ali no WebEx acabou, não vai tumultuar, não vai popular ali, né, o seu chat com informações de coisas que já foram resolvidas, tá? Então a gente pode manter esse rastreio, né, e aplicar segurança no nível da aplicação para bloquear o hacker, o atacante. Então a intenção é essa, galera. Aqui a gente tem uma série de produtos que a gente já falou, que vão proteger diferentes segmentos, né? Então a gente tem soluções para proteção da infraestrutura em nuvem, para a parte de sistema operacional, né, como o Tetration, por exemplo, que o Rogerão falou, a parte de dados, de usuários. Agora estava faltando alguma coisa ali mais específica para a parte de aplicações. Então é aí que entra o AppDynamics com o Cisco Secure Application, beleza? É isso, galera. Obrigado.